Boa noite a todas, a todos. Bem-vindos a mais um Sete Sangue. Hoje, o nosso tema é como abandonar o apego, né? E aí, será que isso é uma exigência, né? Essa questão do abandono do apego é algo de cima para baixo, é um comando. Então, a gente vai começar a investigar. A gente tem duas classes de apegos. Quais seriam? Quero e não quero. Então, desejo que aconteça e não desejo que aconteça. Tá? Então, aí surge essa emoção que é que pode ser de diversas intensidades, né? Tem desde a mais tênue, a mais leve desejo, até a obsessão, aquilo que vai, às vezes, privar até você da sua, do seu discernimento, né? Você já fica cego, cega, e aquilo te toma, né? Então, a gente tem que também olhar para essa intensidade do que é o desejo de querer que aconteça e o desejo de não querer que aconteça, que também é chamado de aversão, né? Então, é o apego ou a aversão. O apego negativo, o apego a que não ocorra o fato, ou que ocorra o fato. Então, o apego sempre está ligado à realidade, à vigília, aquilo que acontece, né? Durante o sono profundo, ninguém tem apego ou aversão. Por quê? Porque não está presente, as condições para que isso aconteça não estão presentes. Principalmente a sensação de que você é um agente, que isso cabe a você escolher, né? Então, o, esse apego, né? Isso que te leva, que é uma emoção que causa sofrimento, né? A gente pode resumir numa palavra: exigência. Então, nós exigimos que seja daquela forma. O que que a gente causa quando a gente exige alguma coisa? Uma espera de que aquilo se cumpra. Então, há uma expectativa. Se eu exijo, eu quero que ocorra, mas isso ainda não ocorreu. Então, eu espero que ocorra. Tá? Isso também é verdade em relação a esse sentimento básico que a gente carrega, que é o medo. O medo, ele é em relação a algo que não aconteceu, mas que a gente supõe que vai acontecer, ou que a gente teme que vai acontecer. Pode ser que nem aconteça, mas existe um risco de que aconteça. Então a gente cria uma expectativa e uma exigência que não aconteça. Aí a Fernanda pergunta: o apego vem de um sentimento de falta? Vem, Fernanda. Porque o apego ele é em relação àquilo que é externo, né? Então, tudo que é externo e você deseja, você ambiciona por aquilo para que isso
complemente essa sensação de que há uma falta, uma carência, né? Então, eu tenho uma carência de algo, então eu quero este algo para que isso supra, preencha essa minha carência. Então, percebe que é um movimento psicológico, né? Ele ocorre no mundo das ideias, ele ocorre no imaginário, né? Porque, na realidade, ele não existe nos fatos. Os fatos não estão envoltos nesse tipo de mentalidade, né? Isso é uma projeção, isso é algo que você está imaginando como possibilidade. Não é uma possibilidade que está se apresentando nesse momento. Porque você não pode desejar algo que já está presente. Agora, você pode não querer que isso esteja presente, que é a aversão, o contrário. Então, eu desejo que isso não esteja presente, né? Mas esse desejo que não esteja presente também é em relação a um fato no futuro, porque eu desejo que algo que está presente não esteja mais. E esse não estar mais é, é uma possibilidade desde que seja no futuro, porque agora está ocorrendo a presença daquilo que eu não quero que esteja presente, né? Mas todas essas exigências são em relação a fatos, acontecimentos que se apresentam externamente. Então, isso é muito importante, né? Então, a nossa atenção, o nosso desejo de controle, o nosso sofrimento pela presença ou ausência do objeto desejado, ocorre em relação ao exterior. Porque nós internamente, como a Fernanda trouxe, não nos sentimos completos. Há uma ideia de necessidade, de escassez. Por isso, desejo, né? Esse tipo de desejo, ele entra numa classe mais subjetiva. Existe, né, os desejos mais básicos, que são exigências do próprio corpo. Quando eu tenho sede, quem está produzindo a sede? O corpo está produzindo a sede porque o organismo está necessitando ser hidratado. Então, é uma exigência das células, né, uma exigência do organismo, a hidratação, para que o organismo se mantenha estável. Então, dentro dessa esfera natural, os desejos não são propriamente seus. É uma imposição do organismo, da fisicalidade, da condição física. A condição física natural, né, que pertence à natureza, ela quer se manter. Então, o organismo faz tudo para se preservar. Então, quando você sente sede, as células estão mandando uma mensagem: olha, preciso de hidratação. Então, não é um desejo psicológico, é um desejo biológico. É uma vontade biológica. A fome é uma vontade biológica. Só que, culturalmente, passou a não ser mais. Por quê? Existe horário para alimentação, né, que a gente começa a falar, chamar café da manhã, almoço, lanche.
né? Então, isso a gente começa a condicionar essa situação, e a fome não vem mais de uma forma biológica ou natural. Nós estamos nutridos, mas chega um certo horário que você parece que tem fome, mas no fundo é aquele costume, aquele condicionamento, aquele horário em que você se alimenta. Não estou entrando no mérito que isso é ruim ou não, mas a gente já começa a diferir, isso já começa a ser diferente daquele desejo do corpo. Por quê? Você começa a associar que essa refeição vai ser feita com outras pessoas, então você vai ter a companhia de outras pessoas. Então, outros elementos começam a chegar nessa questão da fome básica, que deixa de ser a fome básica, tanto que você começa a associar o prazer à comida, e não apenas matar a fome. Então, a comida passa a ser um elemento, um símbolo da reunião, da comunhão, né? Vamos hoje sair para jantar no fim de semana. O que quer dizer isso? Vamos para uma pizzaria. O que quer dizer isso? A gente está unindo, né, a fome, que deixou até de ser biológica, mas passou a ser prazerosa, porque existem outros elementos, não só a fome. E aí a Fernanda está dizendo, o espírito, a alma estaria livre do apego. Para responder isso, Fernanda, a gente tem que ver até onde o apego é imaginário, até onde a necessidade é real. Porque se você, quando você começa a passar pelo condicionamento, você cria uma persona, né? Uma pessoa moldada diante dessa realidade. Isso chama bolha de realidade, tá? Então, o que acontece? Você nasce numa cidade, você tem uma casa, você tem um, um, uma classe social, uma condição econômica, você tem certos alimentos na sua casa que outras pessoas não têm, por exemplo, mais sofisticados, você tem acesso a coisas que outras pessoas não têm, mas este mundo parece muito normal para você, porque é o lugar que você nasceu, é o lugar que você foi condicionada, foi criada, foi domesticada. Então essas regras parecem muito, né? As regras, as condições, a situação em si parece muito natural, né? Então aí a gente lembra, por exemplo, da Maria Antonieta. Alguém chegou e falou para ela, olha, para a rainha, né, da França, o povo não tem pão para comer. E aí ela falou, mas então por que que eles não comem bolo? Porque é um absurdo, na realidade dela, haver a falta de alguma outra coisa. Então, eles não estão comendo pão porque não querem. O que ela interpreta, não há pão, então, se eles estão enjoados de comer pão, que eles comam bolo. Ela está respondendo isso dentro da realidade que ela sempre viveu, né? Então, mas isso se torna uma verdade. Então, o que que a gente está fazendo? Todo o nosso condicionamento e o estado que a gente sempre, de uma maneira ou de outra, viveu a vida dentro dessas condições, né? De ter um computador, de ter uma casa, de ter proteção, e principalmente não só financeira, mas também em relação à época que você vive, de ter uma medicina
com recursos maiores do que há 100 anos, de ter uma distribuição melhor de alimentos, de ter um supermercado, de ter todas essas condições mais contemporâneas também estão criando esse ambiente, tá certo? E quanto mais as suas necessidades são supridas até o ponto de você não reconhecê-las mais, os seus desejos vão acabando. O seu apego vai acabando. Porque se você tem tudo na mão, você não sente nenhuma necessidade, porque não tem nenhuma ausência daquilo que você deseja, porque tudo que está ali elimina o seu desejo, tá tudo ali ofertado. Então, o que que acontece? Não existe apego, porque não há nem razão para apego, porque não há falta, que a Fernanda trouxe. Né? Então, aquela coisa, né? Como se livrar do apego? Tenha tudo, né? Seja totalmente suficiente em todos os aspectos, né? E o apego desaparecerá. Agora, será que você vai ser feliz? Então, parece muito óbvio que se desaparece o apego, eu sou feliz. Pelo contrário, se eu tenho tudo, e não preciso me esforçar para nada, aquilo, o apego não se faz presente. Mas eu posso me tornar uma pessoa totalmente entediada com a vida. Eu não preciso fazer nada, né? Eu não preciso trabalhar, eu não preciso ganhar dinheiro, eu não tenho necessidade de nenhum tipo. Tudo para mim tá ótimo, tá bom. O que seria isso, né? Como isso seria a felicidade, entre aspas, e o próprio Contardo, né, Calegares, ele falou assim, esse tipo de felicidade, né, que eu acho que ele estava se referindo, é o que eu conheço que é o mais perto da morte cerebral. Isso é um coma, né? Você está lá, vegetando em cima do topo da pirâmide, vegetando no topo da pirâmide. Isso também no budismo, né, é simbolizado pelo mundo dos deuses. Na cosmologia budista, existem vários âmbitos de manifestação, né, do samsara, também faz parte do samsara, mas então, por exemplo, o mundo humano, o mundo dos animais, o mundo dos fantasmas famintos, que é assim, sempre é algo assim simbólico, né? O inferno, o mundo dos semideuses e o mundo dos deuses. Aí você pensa, os deuses são aqueles mais beneficiados, são, por quê? Porque eles têm tudo em relação ao conforto. Eles têm saúde, eles têm uma vida longa, eles não passam necessidade nenhuma, eles só aproveitam a vida. Mas isso tira deles a sensibilidade de reconhecer o sofrimento no outro, como aconteceu com a Maria Antonieta. Ela vivia a vida dos deuses, porque ela era privilegiada em todos os sentidos. Isso é uma vida dos deuses. Então, de repente, se você chega para uma pessoa que vive dessa forma, ela vai interpretar aquela comunicação, né, como algo dentro da realidade dela, né? A Fernanda traz, mas a sociedade está sempre criando, descobrindo algo que os seres humanos precisam para seu suposto bem-estar. A sensação de falta está sempre sendo implantada na sociedade.
implantada. Como assim, Fernando? Explica melhor, por favor. Não sei se eu fui feliz nessa palavra. Está sempre colocando esse desejo, né? A mídia, né? Principalmente, você precisa disso para ficar mais bonito, para ter mais conforto. Está sempre surgindo algo que supostamente é para melhorar a vida humana, né? E Então aí você que, chegou no consumismo, né? exato, Consuma isso que você. É isso que estava faltando para você ser feliz, né? É isso exato, aqui. exatamente. Então você vai jogando isso. Agora, com o advento aí do celular, não sei se propositalmente ou não, as pessoas estão mais para serem anestesiadas do que agir de alguma forma, inclusive para o consumismo. O consumo que está sendo apresentado ali, né, é rápido e superficial. Exato. Às vezes Então, você nem precisa realmente, né? essa questão de necessidade também está ficando em segundo plano, né? Se eu É, estou ali anestesiado e tá tudo bem, eu não tô, não está me faltando nada, né? é, Se eu estou exato. alimentado e estou anestesiado, que seria o quê? O entretenimento, né? O que, que é? Se a minha atenção está capturada de alguma forma, eu estou deixando de pensar, eu estou deixando de ter medo, principalmente, né? Porque se eu estou absorto ali, eu não vou ficar pensando que eu vou morrer, né? Que alguém da minha família vai morrer, vai ficar doente, né? Eu não estou nem olhando a televisão, porque a televisão, o jornal só traz notícia ruim. Eu não estou vendo isso, eu escolho o que eu vejo. Eu escolho o que eu vejo, né? Por um lado, é muito bom, porque também deixou de ter aquela ditadura que você tem que ver coisas que os outros escolhem. Hoje você pode escolher o que você vai ver, né? Mas isso, de certa forma, traz uma alienação, ok? Então, o que que a gente está chegando à conclusão? Que nossos desejos estão todos satisfeitos, que não nos falta nada. Hum, E aí o Buda diz, né? Há 2.500 anos, o desejo é a fonte do sofrimento. A aversão é a fonte do sofrimento. Mas como a gente vive hoje, nós não temos aversão e desejo. Temos muito pouco, porque eles estão supridos. Então, nós não sofremos. Olha que conclusão. Aparentemente, não tem sofrimento nenhum, porque nós estamos anestesiados. Isso nos traz também como uma consequência que você deixa de ter emoções intensas em relação à vida. Você não reconhece a vida mais como algo muito bonito, como um milagre. Você reconhece a vida como algo banal, está somente acontecendo por acontecer. Então, isso também retira o lado da vibração, da intensidade. Você deixa de viver tanto o lado negativo, vamos dizer assim, quanto o lado positivo, que seria alegria de viver. Porque se você está anestesiado, parece que você está dopado. E a pessoa que está dopada, né, com medicamento, ela está um zumbi, né? Ela tá tudo ali, né? Ela não se importa com nada, mas também qual a qualidade de vida que ela está tendo? O que que a vida representa para ela? Qual a intensidade que a vida tem? Ela está vivendo alegrias, ela está vivendo grandes realizações, grandes emoções. Também não está. Então, esse é o efeito colateral.
Está tendo um grande apego a alguma coisa? Não, porque não está faltando nada. É aquela coisa, né? Se você colocar um sapo numa água fria e começar a esquentar a água devagar, ele vai permanecer lá na água até ser cozido. Então, é esse tipo de inércia que a gente está assim imerso nessa inércia. Se você jogar o sapo na água fervendo, ele vai pular. Mas se você ferver a água gradualmente, não vai acontecer isso. O que quer dizer isso? A obscuridade em relação ao que está acontecendo. A ignorância em relação ao que está acontecendo. Quando Siddhartha se viu como um príncipe e tudo ali para ele na mão, que ele não precisava fazer esforço nenhum, aí ele viu que aquela vida que ele tinha era medíocre. Isso não é felicidade, é isso que a gente tá agora dizendo. Isso não é felicidade. Você ter tudo na mão, ter tudo a seu dispor, todos os seus desejos são satisfeitos num estalar de dedo. Isso não é vida, isso é sofrimento. Então, Siddhartha, naquele momento, ele tem esse insight, né? Isso aqui é sofrimento. A vida de um príncipe é sofrimento. Todo mundo aqui ia dizer, não, a vida de um príncipe é aquilo que é o melhor, é aquilo que a gente deseja. A vida dos deuses, todos os desejos são satisfeitos. É uma vida medíocre, né? Tanto que ele desistiu. O Siddhartha falou: aqui, se eu continuar aqui, eu vou morrer, vou renascer assim, e vou continuar assim eternamente, sendo isso, que não vive, que não vibra, não é vibrante. Então, aqui, né, dando essa. Eu nem sabia, né, que ia acontecer isso. A gente mudou, a gente deu assim, uma guinada na história do desejo, né? Porque sempre você olha o desejo, o apego, né, como algo negativo. E aqui não é necessariamente negativo. Desejar coisas, sentir falta de coisas, é ter o impulso para buscar aquilo, é impulso para se realizar, impulso para ajudar as pessoas. Então, ó, eu tenho um desejo, porque eu vi aqui na minha volta muito sofrimento. Eu vi pessoas passando fome, eu vi pessoas doentes. Então, eu tive um impulso de ajudar, de querer que o sofrimento daquele próximo ali, daquele semelhante a mim, daquele igual a mim, eu tenho um impulso que ele acabe. É um apego à ausência do sofrimento. Eu desejo que o sofrimento cesse. Isso é um desejo que está escravizando você. Então, não é todo desejo que vem do ego, porque esse desejo ele não é em relação a você mesma. A sua satisfação vem do sofrimento ter cessado no outro. Não houve um objetivo egoísta. Então, a gente sempre tem essa impressão de que o apego, o desejo, é algo negativo, algo ruim. Não é. Porque o apego, o desejo que a gente conhece, a gente associa ao ego, àquilo que é autocentrado, que é a exclusão do outro e a prevalência, a supremacia de um si mesmo. Isso funcionava até certo momento na vida do Siddhartha, depois parou de funcionar. Porque o Siddhartha, como príncipe,
Ele chegou um momento e não viu mais sentido naquilo, né? Siddhartha, o futuro Buda, né? Ele não vê mais sentido. Aí a Veronice veio. Eu acredito que hoje as pessoas procuram a solução imediata das coisas, e isso traz sofrimento. Não sabem correr atrás e esperar. Sim, mas por que que isso acontece? Porque a tecnologia trouxe facilidades. Então, uma das maiores facilidades, eu acho, que a gente tem que prestar atenção, é a água encanada. Você vai lá no banheiro, abre a torneira, a água sai, né? Então, isso é assim, uma coisa que é normal. Então, eu me acostumei muito com isso, né? Você tem lá um vaso sanitário, você vai lá, faz as suas necessidades fisiológicas, aperta um botão que vai embora. Essa foi a realidade dos nossos antepassados mais distantes. Hoje, como é que você sobreviveria sem uma privada, sem uma pia, sem um chuveiro, sem um fogão, sem uma cama, sem uma mesa, né? Então, se a gente reconhecer, Veronice, que isso nos traz conforto, e isso não é algo assim inerente à própria natureza, que na natureza não existe uma torneira que você abre e fecha, que isso aconteceu com a tecnologia, a gente começa a desenvolver, né, aquilo que a gente chama de gratidão, né, aquilo, porque você está reconhecendo que essa forma, esse universo que a gente está imerso, com computadores, com cama, com travesseiro, confortável, né? Os nossos antepassados não tiveram. Nossos antepassados não tinham lugar para defecar, não tinham lugar para deitar confortável, era chão, né? Era caverna. Agora, você acha que ele estava sofrendo, que ele estava indignado? A realidade era aquela lá. Não existia torneira, porque não tinha sido inventada a torneira. Então ele sofria por não ter torneira? Não, não sofria. É a mesma coisa que hoje, a toda a tecnologia que a gente tem, futuramente pode existir uma tecnologia muito superior que vai trazer outros benefícios. A gente não vai sentir falta dela, porque a gente não experimentou esse tipo de tecnologia, né? Então, a gente tem sempre uma relação com aquilo que está acontecendo e nossa satisfação vai depender disso. Se hoje nós somos muito mais privilegiados que um rei na Idade Média, que não tinha banheiro para ir, que não tinha escova nem pasta de dente, que não tinha sabonete para tomar banho, que não tinha água corrente, nós somos mais privilegiados que um rei hoje, uma rainha. Imagina o povo, né? O plebeu lá, como é que era, dos quais nós fomos descendentes, né? Para ele estava bom, era a realidade que tinha, né? E quais eram os desejos, né? Então, os desejos eram muito mais estreitos, porque a dimensão que a gente tem hoje do mundo, pela comunicação, pela internet, a gente tem acesso a coisas que a gente não está possuindo, e aí pode nascer um desejo de querer possuir, né? Ah, então, isso é também uma fonte de sofrimento. Começar a achar que possuir essas coisas vai nos trazer um benefício, uma felicidade, algo que a gente não tenha. E aí, voltando no que a Fernanda trouxe, a sensação de falta, a carência. Nós somos carentes do quê? O que que realmente a gente quer?
Porque a gente tenta suprir essas carências com consumindo, né? Ou algo que é paliativo, algo que vai dar um alívio temporário. Então, o convite, né, é realmente o que que realmente você deseja. Não é um desejo tapa-buraco. O que que realmente está atrás desse desejo? O que que realmente está atrás desse apego? Né? Porque era muito fácil chegar aqui para vocês, olha, evita o apego, evite a aversão, fique no meio, no caminho do meio, rejeite os extremos. São comandos. Para quem que é comando? Para animal, para rebanho, né? Vai para cá, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Agora, você, sendo considerado um universo em si mesmo, né? A bolha de realidade de cada um, tem discernimento para falar. Por que que surge em mim esse desejo? Por que que esse apego apareceu? Da onde está vindo isso? Aonde está a região da escassez em mim, da carência em mim? O que está provocando essa carência e essa busca de preencher essa carência? Sem dúvida, a Fernanda trouxe aqui. Se não existisse no homem o sentimento de falta e apego, talvez não tivéssemos o impulso necessário para criar novas tecnologias. A humanidade não teria evoluído. Então, aqui está cheio de ideias, Fernando. No livro Sapiens, né, o Harari, né, ele diz, por exemplo, que uma pessoa com toda a tecnologia do início do século, né, do século XX, século passado, era muito mais infeliz do que um camponês francês na época medieval. E o Harari ainda fala que um indivíduo caçador-coletor era muito mais feliz do que um agricultor, mesmo que esse agricultor tivesse condição de guardar seu alimento em celeiro. Então, essa avaliação, né, de cada indivíduo, de cada povo, não é tão simples, né? Como nós evoluímos, entre aspas, nós somos felizes? Não necessariamente. A depressão, né, o estresse, a ansiedade hoje é muito maior do que há 100 anos atrás. E há 100 anos atrás não tinha toda essa evolução. E aí o Harari chega e fala, não, antes da agricultura, o homem era mais feliz, porque a agricultura representou uma escravidão para o homem, porque o homem ficou preso a um lugar só, ao campo, e ele teve que viver daquilo que ele plantava. E antes os indivíduos eram menos numerosos e viviam da coleta e da caça. Cabe isso na cabeça da gente? Porque com a agricultura, com tudo, com o abastecimento e com a evolução que você trouxe, né, Fernando? Hoje nós somos quase 8 bilhões de pessoas. Se continuasse a ter o caçador-coletor, talvez não tivesse nem uns 1 bilhão de pessoas, né? Ou seja, o planeta não está aguentando. Então, com novas tecnologias surgem novos problemas. Exatamente. Então, a gente está aqui desenhando, né, uma realidade que a gente já conhece, em cima desses temas, e ampliando esse tema.
A gente não está em cima de uma tradição institucional, de um dogma. Porque você falar de apego em cima de um dogma, seja cristão, seja budista, você vai falar de uma forma mais limitada, né? A gente está tendo uma visão assim mais abrangente, né? É aquela coisa dogmática, né? Apego faz mal, o desejo faz mal, a ausência de desejo é o ideal. Você está na iluminação se você tem ausência de desejo. A gente viu aqui, se você tem tudo na mão, não tem desejo nenhum, você está apática, você está vegetando. Né? Então, isso tudo a gente está trazendo isso para quê? Para mostrar que é relativa essa relação, desejo, apego, aversão, não é tão na cartilha como foi falado, porque a realidade que o Buda viveu e a maior parte da humanidade até o momento do século XX, por exemplo, né, do início do século XX, era uma completamente diferente dessa. Então era fácil encaixar o apego e o desejo, né? São ruins, a aversão também é ruim. O que é o ideal? O ideal é não estar fazendo nenhuma exigência em nenhum sentido em relação aos acontecimentos. Isso é o ideal. Então, não é o fato de eu desejar muito ou desejar pouco. Porque se eu desejo muito, eu tenho muito apego. Se eu desejo pouco, eu tenho pouco apego. Mas eu tenho pouco apego por causa da condição que as minhas necessidades estão sendo supridas. No momento que a minha necessidade não é mais suprida, acabou a água, acabou a luz, acabou o abastecimento, ou seja, as condições que estão agora acontecendo deixam de acontecer, a minha necessidade aumenta, o meu desejo aumenta, meu apego aumenta, né? O meu sofrimento aumenta. Então, isso tudo é muito relativo, né? A gente está falando de coisas relativas. E o que é o ideal? Não estar preso nesse mundo exterior, que é isso que é impermanente, isso que muda a todo momento. Como aconteceu com a gente, eu citei aqui, né? Duas vezes, você está a terceira. Como aconteceu com a Maria Antonieta, que foi guilhotinada depois. Olha que judiação, né? Não estou entrando no mérito da política, etc. Estou dizendo, uma pessoa que nasce com tudo na mão, tem uma vida de princesa, se torna rainha e depois é guilhotinada, né? É passar todo esse sofrimento. O que prova isso? Que as coisas mudam, que as circunstâncias mudam, que nada fica permanente. Isso é uma prova da impermanência, né? A que todos estamos sujeitos. Então, o que a gente deve fazer? Não confiar tanto, não confiar tanto nos movimentos externos, não depender dos movimentos externos. E aí vem Cristo que fala, né? Constrói sua casa na rocha, que é estável. Onde é essa rocha? É dentro. É você dentro, não fora. Não construa sua casa na areia. Por quê? A areia muda, a areia é inconstante. Virá enchente, derrubará a sua casa, as coisas vão mudando, não é a rocha. Então, mas o que é a sua casa? A sua atenção. Coloca a sua atenção dentro, porque dentro está quieto, fora está agitado. E eu incluo fora a mente, os pensamentos estão fora, o pensamento não está dentro. Os pensamentos buscam aquilo que está fora, então, portanto, eles estão fora. A dinâmica dos pensamentos funciona fora. O desejo funciona fora. Porque a sensação de falta
funciona fora. O desejo de querer agregar coisas nasce da sensação de falta, de ausência das coisas. Aonde nasce isso? Fora. Dentro não tem sensação de ausência. Portanto, não tem desejo, portanto, não tem apego. Então, é onde você está, na rocha, na estabilidade de dentro, ou na sedução e no fascínio do fora, que é o mundo. O mundo muda a todo instante. Então, basicamente, não confie no mundo. O que Cristo está falando? Não construa sua casa na areia. Não confie na areia. A areia trai. Não deposite sua confiança na areia, porque a areia não é digna de confiança. Ela trai. O mundo trai. O mundo sabota. O mundo engana. Se você coloca a sua atenção no mundo, esperando que o mundo retribua e te dê atenção, você está se sabotando, se auto-sabotando. Então, a questão em si, de desejo, apego, aversão, etc., não é válida em relação àquilo que, se você se estabelece firmemente dentro. E se você se fortalece com esse dentro, isso vai servir para a Karina também, que a gente estava conversando sobre isso, as coisas estão fora, perdem gradualmente a força de intervir em você. Então, fortalecer dentro é enfraquecer fora. É fortalecer. É um processo, não é do dia para a noite. Porque sempre, desde que você se conhece por gente, você fortaleceu fora. E por quê? Porque você acha que isso que você é, esse si mesmo, pertence ao mundo de fora. E não é verdade. Fora, as circunstâncias são instáveis. Fora, você pode ser traída ou traído a qualquer momento. O seu tapete pode ser puxado a qualquer momento. O seu chão pode desaparecer a qualquer momento. Então, se você lida achando que a verdade está fora, que a sua vida realmente é fora, você está sujeita e sujeito a todas as formas de sofrimento. Dentro não acontece isso. Maurício, Fala, Leile. você pode falar um pouco a respeito de como ocorre esse fortalecimento dentro, como você falou? Como que é esse processo? Sim. Isso é um reconhecimento e uma ruptura com o que a gente está identificando agora como fora. Desde que você nasceu, você está sendo estimulada a se colocar de uma forma exterior. O condicionamento que a gente recebe é para construir uma persona, uma pessoa que vive no mundo, que vive e age e se movimenta exteriormente. Então, toda a sua atenção, desde que você, né, está consciente que você está, de alguma forma, atuando no mundo, você está sendo atraída para fora. Então, esse tipo de condicionamento faz com que você conclua que a verdade, a estabilidade e a segurança devem ser buscadas fora. Porque você sempre foi incentivada a acreditar nisso. Quem que está fora? Ah, minha mãe e meu pai. Quem que está fora? Aquele que está te instruindo. Aquelas pessoas que estão te instruindo. E o que você vai querer ser quando crescer? Crescer onde? Fora. Ser onde? Fora. Então, todas as condições de valorizar o indivíduo acontecem fora. Portanto, o indivíduo acontece fora.
O indivíduo não acontece dentro, acontece fora. Então, essa é a forma mais básica de condicionamento. E esse condicionamento é como se fosse várias camadas. Primeira camada de condicionamento, segunda camada de condicionamento, tal, uma em cima da outra, e direcionando você a construir uma persona fora, né? Que atue no mundo, que acredite no mundo, que seja do mundo. Se você vê esse processo e reconhece que dentro dele não tem nenhum objetivo a não ser morrer, né? Qual que é o objetivo máximo de estar aqui fora? Morrer. Não tem outro. Ah, mas eu vou receber um prêmio, eu vou ser reconhecido, eu vou escrever um livro, vou ganhar o prêmio Nobel, eu vou fazer isso e tal, mas depois você morre, né? Einstein revolucionou, né, a ciência com a teoria da relatividade e tal. Onde está o Einstein? Morreu, né? Então, não tem o que fazer. Por mais inteligente, por mais santo, todos estão mortos. Então, o que que você faz? Aqui no mundo, né, tem algo que é uma certeza, a finitude, faz parte. Lá dentro, já não é assim, já também não dá para garantir que é assim, porque, respondendo a sua pergunta, né, para não desviar, reconhece esse mecanismo, essa dinâmica, se volta para dentro e começa a criar o ambiente da sua casa, né? É o retorno para casa e começa a sentir a segurança, a estabilidade que dentro proporciona. E aí você rompe com a dependência do fora. Porque hoje nós somos extremamente dependentes do que acontece fora. Qualquer situação mais difícil nos derruba. Qualquer situação de fora que nos ameace, nos derruba. Quando você está totalmente voltada para dentro, né, não é algo que acontece fácil, né? Você tem que desconstruir esse fora, tirar o sentido do fora e colocar o sentido do dentro, porque isso a gente está revalidando a todo momento o fora, parar de validar o fora e começar a validar o dentro, entender tudo isso, praticar isso e romper com esse fora, né? E validar o que é dentro. Porque daí você rompe com a dependência do que está fora. E aí essa fala parece coerente para você? Isso que eu acabei de dizer, parece coerente para você? Para mim parece. Então, aí tudo bem. Você está entendendo? Se isso parece coerente, então, ok. É isso que você vai fazer. Se eu falo isso para uma pessoa e a pessoa fala, não, isso é loucura que você está falando, acabou. Não, não houve comunicação, né? Uhum. Então, isso também é importante, né? Que eu estou falando, está fazendo sentido, está tendo coerência, vamos pôr em prática? Ok, vamos pôr em prática. Tá havendo comunicação. Agora, quando uma pessoa está fechada numa crença muito, né, num fanatismo, qualquer ideologia, não só espiritual, mas qualquer tipo de ideologia, né? Quando ela não tem ouvidos para esse tipo de comunicação, não vai fazer sentido, né? Porque o meu Deus está lá no céu, então você está falando está errado, está lá, eu vou ter que buscar, porque o Jesus vem, né, vai aparecer no céu, vai salvar todo mundo, tá? Onde tem isso? Fora. Sendo que o verdadeiro Cristo está onde? Dentro.
Se ele mesmo aponta que a rocha é o lugar da estabilidade, ele é a rocha. A rocha está dentro. Não tem nenhum Cristo fora. Obrigada, Maurício. Não sei se foi suficiente, Li. Foi sim, para mim tá ótimo. Então tá bom. Obrigada. Obrigado, você. Janaína, quer dizer alguma coisa, Janaína? Você concorda com o que foi falado ou não? Concorda? Que bom. A Fernanda falou: as próprias relações afetivas entre os seres humanos levam ao apego. Por exemplo, a relação entre mãe e filho. A mãe só está bem se o filho também estiver. Tem um lado instintivo, né, Fernanda? Biológico que a gente vê, como aquela questão da fome, da sede, mas aí a maior parte é cultural, a maior parte é condicionamento mesmo, né? De fora. Por exemplo, tinha algumas sociedades que as crianças eram criadas longe dos pais, que é Esparta, por exemplo, né? Que era criada, as crianças eram criadas para guerra, etc. Então, a relação era diferente de pai e filho, mãe e filho, né? A Lilis já falou, a gente também sabe alguma coisa, que nas tribos indígenas, todas as mulheres são consideradas mães das crianças, então as relações, os laços afetivos surgem de maneira diferente, né? Agora, a grande questão aqui que você trouxe não é só olhar uma relação mãe-filho, pai-filho, mas é uma relação afetiva. Porque uma afetividade madura, né, ela consegue tratar isso de uma forma mais positiva. Porque se tanto a mãe quanto o filho, a própria mãe tiver ali o, algo imaturo, que ela vê no filho algo que ela dependa para sobreviver, ou uma extensão dela mesma, né? Ela não vê o filho como um outro ser, né? Mas uma extensão dela mesma, e que o filho tem que fazer o que ela quer porque é o melhor para o filho, por exemplo, né? Que é uma relação imatura e não afetiva, de carência e não de afetividade, de maturidade, isso pode criar muito sofrimento, né? Como cria. O grande problema das relações dos seres humanos é que elas não são maduras. Elas têm sempre um nível de imaturidade e de apego nesse sentido, né? O apego é gerado muito mais pela imaturidade, porque na imaturidade há uma interpretação de uma forma equivocada. Então, o meu filho, a minha filha é uma extensão de mim mesmo. Então, tudo que eu achar que é o certo e que eu resolver para a vida dele, vai ser melhor para ele. Então, você partindo dessa premissa, é uma premissa que você está anulando ou não permitindo que o filho seja ele mesmo, ou não reconhecendo a individualidade daquele filho, né? Então, a afetividade, o afeto, se ele for de uma forma madura, eu eu amo esse ser, né? Eu dou o meu afeto a esse ser sem nenhum tipo de possessividade, aí é maduro.
E aí não vai causar sofrimento, né? Porque o outro ser que está também sentindo esse afeto, ele vai ter nele mesmo uma sensação de que aquele outro ser confia no que ele faz, né? Confia nas próprias atitudes dele, que o filho não é dependente da aprovação do pai ou da mãe, né? Então ele tem um espaço maior para ele agir de uma forma mais segura. E aí ele desenvolve a segurança e a maturidade naquele filho, né? Isso é o ideal, né? Mas existe muito trauma, né? Muita confusão em cima disso, né? Então, vai produzindo gerações carentes, né? Complicado nesse sentido afetivo, né? Então, é necessário isso, uma maturidade afetiva. Então, não dá para separar na condição humana, né? A gente fala sobre espiritualidade madura, para a gente falar disso, a gente não vai ficar fazendo discurso de, né, questões muito das escrituras, do Vedanta, do, sei lá, né, do Advaita, do não sei quem, porque não é prático. Muitas vezes não é prático, né? Não estou dizendo que não seja prático nunca. Mas essas questões abordadas dessa forma, a gente está colocando sugestões práticas para serem aplicadas no dia a dia. Porque é assim que a nossa vida, a qualidade da nossa vida vai melhorar. É no dia a dia. A vida é feita no dia a dia. Assim como a construção é feita tijolo por tijolo. Se hoje você olhar lá um prédio de, sei lá, não sei quantos andares, você vai olhar, nossa, que maravilha, mas como é que foi feito esse prédio? Tijolo por tijolo, bloco por bloco, de outro jeito. Então é o dia a dia que você constrói a sua própria vida, a qualidade da vida, né? Que está nesse discernimento. Ok, meus queridos? Mais alguma coisa? Heloísa, diga. Microfone. Isso. Pronto. Já, eu acho que o pior apego é o apego com as pessoas, né? Porque um objeto tu sempre substitui por um outro, vem um carro melhor, vem uma casa melhor, vem agora pessoas, animais que você tem, isso é um apego que te machuca muito, né? Eu acho que e como não se apegar a isso? Isso realmente é uma coisa que me preocupa. Reconhecendo a natureza, né? Não negando a natureza como ela é, né? Das pessoas, dos animais. É natural, com sensação, sentimento de perda, né? Que o luto venha. É natural. Porque a gente está condicionado a olhar aquele ser como um ser individual, um ser que acontece por si mesmo. A pessoa parece que ela acontece por si mesma, né? Um cachorro, um gato, parece que ele acontece por si mesmo. Parece que ele é aquilo. E aí a gente não duvida nem um minuto disso. Mas algo que pode atenuar essa sensação de apego é como que isso surgiu, né? Como que isso porque a gente acha que é igual a água da torneira, tá? Você vai lá, abre a torneira, a água tá lá. Então é normal, né? É uma coisa que é assim. Assim é, né? A gente começa a pensar, mas não é. Teve todo
algo por trás disso. Então, quando a gente vê uma pessoa, uma criança, um bebê que vai crescendo, vai se desenvolvendo, parece que é algo natural que está ali, sempre teve ali, né? Então a gente tem que olhar para aquilo como uma coisa absurda. A gente tem que ter uma perplexidade diante disso. Uma pessoa é algo. A gente vê várias pessoas todo dia, né? Mas todos os planetas aqui que circundam a Terra não tem uma bactéria, não tem nada vivo, né? Então a vida é um absurdo. E a vida aparecendo como forma, uma criança, uma pessoa, um adulto, ou um cachorro. Então, a gente tem que olhar da onde veio isso. Do absurdo, daquilo que não se explica, de um mistério absoluto. Porque parece quando isso some, quando isso é perdido, né, na finitude, parece que a gente sabia o que que era. Perdi o meu cachorro, perdi uma pessoa que eu amo, perdi meus pais, perdi. Parece que a gente sabe o que que é que a gente está perdendo. Mas não é, a gente não sabe o que que é. Então, essa certeza de que a gente sabe o que que é, traz o sofrimento da perda e cria um apego imaginário, fictício. Porque você está apegado a alguma coisa que você desconhece totalmente. Parece que a gente tem uma certa familiaridade, a gente tem sentimentos afetivos, a gente troca sentimentos afetivos, mas aquilo que está diante de você é totalmente inexplicável. Qualquer pessoa que esteja diante de você, você sair na rua, olhar pessoas dirigindo carro, pessoas andando, pombo voando, qualquer coisa que esteja acontecendo é surpreendente, porque é absurdo. Você começar a classificar isso como absurdo, isso aqui é um absurdo. E não é banal, não é comum, não é nada comum. O fato da morte é outro tipo de absurdo, mas então não está contrariando tudo que aconteceu até hoje, porque o nascimento já é absurdo. Então, todo esse absurdo, que a gente não sabe como começa, tem que ser classificado como absurdo, tem que ser visto como absurdo, e tem que ser visto como algo inalcançável, inconcebível. Eu não sei o que que é, eu não consigo tocar na essência disso. Então, realmente, será que eu perdi aquela pessoa? Realmente, ou eu imaginei que aquela pessoa estivesse existindo? E eu nem sei o que que ela é. Eu nem sei de onde veio aquele cachorro que eu amo tanto, né? Aquela pessoa que eu amo tanto. Eu não sei, eu desconheço isso. Então a realidade se apresentou com aquela face, mas a realidade não acabou. Então são várias faces que se apresentam, mas a realidade mesma continua, sabe? Acho que é isso que é o bonito, Luiz. Isso é o bonito, né? Não houve perda nenhuma, mas também não houve ganho nenhum, né? Há esse movimento do surgir e do desaparecer, né? Como aquele caleidoscópio que vai formando as figuras diversas, que não são figuras permanentes, mas que nos encantam em certo momento e depois já são outra coisa em outro momento. Então é só não querer ficar agarrado na necessidade das figuras serem as mesmas. Bem isso, bem isso. Isso vai também nos liberando, né? Nos soltando. E existe uma beleza nessa liberação, nesse reconhecimento. Existe uma beleza, né? Porque existe também, se aquilo surgiu e marcou a sua vida, por que não olhar isso com gratidão, em vez de olhar isso como uma perda? Porque nesse sentido o apego é nocivo, né? A sensação de apego ela gera um sentimento de ingratidão. Isso não deveria ter desaparecido, isso deveria ter continuado. E por que que eu não posso pensar, enquanto isso existiu,
isso me trouxe felicidade. Se isso não existisse, eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje. Acho Então, que isso é a liberdade, né, Maurício? A liberdade de deixar ir, de sim, encontrar, de essa é a liberdade. E essa é a essa liberdade do liberdade, reconhecimento de como as coisas são. É assim. o absurdo. O absurdo é assim. Dói, é normal doer, né? É normal. Então, tudo a gente está o quê? Acolhendo, acolhendo a beleza dessa dança cósmica, né? Que traz coisas, que leva coisas, né? Assim como a água do mar, né? A praia. Na praia traz coisas, leva coisas, mas o movimento nunca para. O movimento das águas sempre está dizendo uma coisa. Om. Repara que toda a água diz Om. Om. A chuva diz Om, né? Então, esse Om é uma constante, que ele está dizendo assim, ó, por trás dessa aparência, eu continuo aqui. Por trás dessas faces, eu continuo aqui. Isso que é esse espírito, esse grande ânimo, né? Esse ânima, essa alma, por trás de todas as faces, essa face de luz, né? Essa face divina. Eu acho bonito, né? Uma coisa na liturgia cristã, né? Na missa, que fala assim dos falecidos, né? Que eles falam, o sacerdote, né? O padre vai falar assim, que eles possam, né? Os falecidos, hoje é o sétimo dia de tal pessoa, hoje é não sei o que de tal pessoa, então que esses falecidos possam encontrar-se e descansar na luz da vossa face. Olha que coisa linda. Na luz da vossa face. Então, essa luz desta face divina, né? Que tudo é e que se metamorfoseia, está se metamorfoseando, é a mesma luz da mesma face.